Fala galera, sejam todos bem-vindos à Arquibancada Celeste online para a gente fazer aquele pós-jogo de Betim 0, Cruzeiro 1. Enfim, a terceira vitória depois de 3 derrotas seguidas. O Cruzeiro consegue encaixar uma vitória, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da gente começar a trocar essa ideia, ó, mete o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos estar sempre falando de Cruzeiro, ajuda o pai a crescer, vamos crescer esse canal e vamos embora junto. Galera, Cruzeiro, eu sempre falo, tem uma frase no futebol que é o seguinte: a vitória esconde muita coisa, a vitória engana, e hoje essa frase pode ser usada com maestria. Um jogo muito ruim. Esse jogo talvez tenha sido o pior jogo do Cruzeiro na temporada, porque assim, é o time titular, né? O Cruzeiro teve derrotas com a molecada, mas esse é o jogo do time titular aqui onde o Cruzeiro conseguiu jogar mal os dois tempos. No primeiro tempo, bizonho, sem criatividade. O Cruzeiro, a cada jogo que passa, parece que está regredindo mais. O Tite vai ter muito trabalho. O Tite, que já está sob desconfiança da torcida. É um elenco que nós estamos chegando no final de janeiro já pressionado, diante da grande expectativa que tinha de vir um Cruzeiro forte, né? Um Cruzeiro com padrão, um Cruzeiro organizado. O Cruzeiro regrediu em todos os aspectos. O Cruzeiro ofensivamente é ruim, defensivamente muito inseguro. O que nós podemos salvar aí é o Cássio, né? Que fez mais um milagre. Nós vamos falar já um pouquinho do jogo. Então, assim, por mais que a vitória apague muita coisa, nós não podemos deixar de falar, não. Sinal de alerta ligadíssimo. Um dos piores jogos do Cruzeiro, para mim, o pior jogo do Cruzeiro na temporada. Cruzeiro que foi a campo com Cássio no gol, o William volta à direita, mal mais uma vez. O William, ele sempre cede a oportunidade do adversário finalizar. Ele sempre está no quesito defensivo. O William é bizonho de ruim, muito fácil. Ele é ultrapassado muito fácil. Então, fez mais um jogo ruim. Fabrício Bruno inseguro, Jonathan Jesus inseguro, saiu machucado para a entrada de João Marcelo, que também precisa se explicar. Muito inseguro, trombou uma bola no segundo tempo com o atacante, caiu, e o Cássio me chama a atenção que nesses jogos, as oportunidades que o João Marcelo tem jogado, o Cássio a todo momento está falando com ele, está meio que incentivando, botando ele para cima. A impressão que passa é que o João Marcelo está totalmente sem confiança ou desmotivado. Mais uma vez entrou muito mal. E Kaique Bruno na esquerda, que fez um bom jogo. O Kaique, para mim, faz o feijão com arroz, muito forte defensivamente. Não está jogando no nível do ano passado porque o time hoje é uma bagunça. O Cruzeiro não sabe por onde ataca, o Cruzeiro não sabe como defender, mas é o jogador que cumpre a função dele, né? Deu um passe para o Chico da Costa, que seria mais uma assistência se não fosse o gol impedido. Então, assim, é um bom jogo do Kaique, que a gente sabe que, graças a Deus, martelo batido, fica no Cruzeiro. Acho que não tem que sair. Se o Kaique está 6 meses de uma Copa do Mundo, ainda não foi convocado, mas a gente não sabe dia de amanhã. Se ele continuar nessa crescente, se ele continuar fazendo os bons jogos e repetir o nível que ele repetiu no ano passado, tem possibilidade sim dele ir para uma Copa do Mundo. Então, assim, não faz muito sentido ir para o como. A gente vê muitos jogadores brasileiros batendo e voltando. Eu acredito que se merece uma valorização salarial, merece renovar o contrato, é uma posição muito carente. Uma coisa é você sair para um clube grande no futebol internacional. Outra coisa é você sair para um clube pequeno. É um projeto interessante, mas foi muito bom. Fiquei muito feliz dele ter ficado. Foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá. Gerson centralizado ao lado de Lucas Romero. O que o torcedor tanto pediu e o que estava muito claro para todo mundo. A melhor versão do Gerson. O Gerson que mais contribuiu com o Flamengo foi o Gerson que jogou como camisa 8. O Gerson que jogou à frente da zaga e fez mais um bom jogo. Obviamente, claro, a gente vê que o segundo tempo, o fator físico falta um pouquinho, né? Cansou, mas é o jogador que roubou muitas bolas, é o jogador que tem o passe curto, né? Fez um bom jogo, acredito que vai crescer muito
e tomara que essa melhora do Cruzeiro passe pelos pés do Gerson. É um jogador que agrega muito na saída, agrega muito, né, nessa construção para estar chegando dentro da área, embora seja um Cruzeiro que não tenha nada. O Cruzeiro hoje virou cruzamento. O Cruzeiro fez mais de 40 cruzamentos na área e parece que é o time de uma nota só, e fez o gol nisso, né? Mas Lucas Romero fez o que tem costume de fazer, apesar de ter errado muitos passes, né? Gostei mais da atuação do Gerson. Na linha da frente, Matheus Pereira, que fez o gol do Cruzeiro na Bacia das Almas, não jogou bem, é um cara que teve sumido, fez o gol só, cara. Tentou construir, se aproximar do Gerson, mas não conseguiu. O Cruzeiro hoje tem muita dificuldade. Apesar de ter dado um passe, ele deixou o Neiser na cara do gol. Com o tapa, e aí, Neiser, tem que fazer o gol, né? Vamos chegar lá também, você. Mas Arroio pela direita, também não gostei do jogo. É o cara que não conseguiu ganhar os seus embates individuais, não. Apesar de ter dado o cruzamento, poderia ter feito mais pelo nível de enfrentamento. Sabe, o Betim está muito abaixo dos outros clubes que no campeonato o Cruzeiro vai disputar. Campeonato Brasileiro, então, nem se fala. Né? Acho que poderia ter contribuído mais. Na esquerda, Christian, que fez um jogo ruim também, não apareceu, não se deu opção para construir essas jogadas, sabe? Então, assim, muito apagado, primeiro e segundo tempo até ser substituído, e lá na frente, Chico da Costa, que fez o seu gol impedido e saiu machucado com 20, 25 minutos. Então, assim, fica difícil de avaliar Chico da Costa. No lugar de Chico da Costa entrou Neiser Vídea-Real, e aí, para mim, o que a surpresa positiva foi o Gerson, desse jogador criativo, desse jogador que tentou jogar o jogo, o Neiser muito mal. Acho que a primeira oportunidade que o torcedor vê ele... muita gente eu vi antes na Samuca TV, muita gente pedindo ele, por que Chico da Costa? Né? Deveria ter dado oportunidade para o Neiser, que não aproveitou. Muito mal. Perdeu não só 2 gols, um impedido, o outro que no momento que o Cruzeiro tá, tudo bem, eu respeito, eu sei que a galera fala, um jogador novo, longe de eu querer queimar, mas tem que fazer o gol. O jogador tem que estar ciente do momento em que o clube vive. Se o Cruzeiro não ganha ontem, hoje na Bacia das Almas, o Cruzeiro ficaria com 7 pontos, eliminado na 6ª rodada do estadual. Não estou falando do campeonato, é do estadual, gente. Então, é o gol que não pode perder. Não pode perder. O gol que o Neiser perdeu e o gol que o Wanderson perdeu de cabeça, no momento em que o Cruzeiro se encontra, não dá para perder. Claramente, falta qualidade. O Neiser, eu acho que tem muito a evoluir ainda, porque é um menino de 19 anos, né? Um futebol diferente, tá? Adaptação, né, da cidade, clima, culinária, futebol, é uma adaptação de todo um contexto, mas não pode perder. É um jogador de seleção. Não pode perder. No momento que o Cruzeiro está vendo, tem que fazer o gol. E o Wanderson, a mesma coisa. O Wanderson é o cara que é muito voluntarioso, mas é ruim de gol. O Wanderson precisa de mover um monte para fazer um gol, meu amigo. E não pode perder. São oportunidades claras. O Cruzeiro hoje é o time de uma nota só. O Cruzeiro é cruzamento na área. Abusou disso. William, Kaique Bruno, Vídea-Real. Vídea-Real não, perdão. Arroio, que joga do lado direito, recebe, mas assim, 90% das bolas traz para dentro, para a esquerda, para estar jogando essa bola na área. Então, um Cruzeiro muito pobre. Um repertório muito pequeno. O Cruzeiro não tem aproximação. O Cruzeiro não consegue sair essa bola lá de trás e chegar lá na frente com aproximação. Sabe? É um jogo moroso, um jogo empurrado, um jogo lento. O Cruzeiro tinha muita dificuldade ano passado contra times que ficavam reativos. Foi assim contra Santos, foi assim contra Ceará, e perdeu esses jogos. Mas jogava bem com o adversário que encarava, que deixava jogar. Esse ano nem isso. O Cruzeiro é um bonde hoje, é um catadão. O Cruzeiro defende mal, o Cruzeiro ataca mal,
É um time sem ideias. Tô muito preocupado com a sequência. Tô muito preocupado porque, assim, por mais que eu saiba que é começo de trabalho, hoje, mais cedo, teve, pela final da Supercopa, Corinthians e Flamengo, que a gente vê, assim, os dois times muito à frente do Cruzeiro, ideia, intensidade. Eu não sei qual foi o planejamento do Tite e da comissão em relação à parte física, mas o Cruzeiro me parece estar arrastando em relação aos demais. Muito diferente, muito. Assisti outros jogos Palmeiras, assisti Santos, e o Cruzeiro está abaixo de todos. O Cruzeiro não tem nada, o Cruzeiro não consegue criar. Sabe? Com muita dificuldade, muita dificuldade. Sabe? Um jogo moroso, lento, não tem aproximação, fica dependendo. O Cruzeiro hoje depende de jogadas individuais. É um tapa do Matheus Pereira de botar o Neiser na cara do gol. Né? Então, assim, muito pobre, muito preocupante. Mais um jogo muito ruim do Cruzeiro. E a vitória, muitas das vezes, esconde isso. A imprensa, às vezes, deixa de falar, dá essa satisfação no jogador, mas, assim, o Cruzeiro precisa melhorar e muito. Precisa melhorar e muito. Uma defesa instável, uma defesa muito insegura. Não sei o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Tá muito inseguro. É um jogador que está há 6 meses de ir para uma Copa do Mundo e com essa insegurança leva tudo a crer que o Ancelotti não vai levar. Se ele continuar nesse nível, e eu sei, gente, que é começo de temporada, mas o começo de temporada, o Cruzeiro está se apoiando, o Cruzeiro está usando isso de muleta, que é começo de temporada, e os outros times estão muito melhor, mas muito melhor que o Cruzeiro. Haja vista que o Cruzeiro é engolido nos jogos no segundo tempo. Então, assim, mais um jogo muito ruim. Um jogo muito ruim, um Cruzeiro sem ideias. O Cruzeiro é um time de uma nota só, é só cruzamento e assim achou o seu gol, mas também de abusar de mais de 40 cruzamentos. Né? O Tite tá tentando, tirou o Lucas Silva do time, tá tentando, acho que o caminho é esse, Gerson, Matheus Pereira, mas precisa de mais. Hoje o Caio Jorge não jogou, tá dando aquela segurada, né, na minutagem, mas muito pobre. Mais um jogo muito ruim. E agora contra o Curitiba, né? Tá assustador, o Cruzeiro precisa trabalhar muito, o Tite precisa de mostrar que veio, porque até agora o Cruzeiro fisicamente e taticamente é um time muito ruim, muito decepcionante esse começo de temporada do Cruzeiro, né? Mas, galera, agora é esperar o próximo, não podemos queimar esses jogadores. Eu quero dar mais um tempo pro Tite, porque assim, queimar um treinador com um mês eu acho que é muito pouco, não dá para ele colocar as ideias dele, mas o Cruzeiro precisa de ligar alerta. E o senhor Tite se virar e fazer esse time entender a metodologia dele. Porque hoje o Cruzeiro não tem nada. O que o Cruzeiro tinha de jardim, de intensidade, de velocidade na transição dos setores defesa-ataque, o Cruzeiro hoje não tem nada. Nada. Volto a dizer, um time muito moroso, um time pragmático, um time que não sabe o que fazer com a bola, e o que fez na temporada passada, que era defender bem, esse ano defende muito mal. Os jogadores mal posicionados, os jogadores... O Cruzeiro, se não fosse o Cássio, o Cruzeiro poderia ter tomado, o Cássio fez um milagre. O Cruzeiro poderia ter saído atrás no marcador. E aí sabe-se lá se empataria. Um empate, terra arrasada, terrível, né? Mas, galera, é isso. Mais um pós-jogo. É um pós-jogo muito ruim, que deixa o torcedor preocupado como é que vai ser a sequência desse Cruzeiro, né? Vamos torcer pelo melhor, vamos esperar que o trabalho do Tite encaixe minimamente para o Cruzeiro não começar tomando porrada no Brasileiro e lá na frente precisar de correr atrás e esses jogos aqui serem determinantes em algum resultado. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal aí. É muito importante para mim, para vocês me ajudarem. Esse canal aqui é falar de Cruzeiro. Vamos falar de pós-jogo, todos os jogos que der. Beleza? Aquele abraço. Valeu!